Olá, bem-vindos ao AVP News, o seu canal de informação de áudio e vídeo profissional. Eu sou Rogério Pérez e hoje falaremos sobre controladoras ou sandcards. Falaremos sobre controladora ou sandcard. Na verdade, o que é esse produto? É um dispositivo que é extremamente necessário para o funcionamento do painel de LED. Então, controladora ou sandcard, ele parte de um sinal de entrada, de um input, através de cabos ou de conectores HDMI e DVI, transformando isso, enviando ao painel de LED através das portas RJ45 via cabo categoria 5E ou categoria 6. Videoprocessadora, por sua vez, ela converte diferentes tipos de sinais e resoluções de entrada em sinais e resoluções compatíveis com o display de saída. Além disso, ele tem diversas funções como PIP, efeitos de transição, entre outras funções. Aqui agora vamos abordar a estrutura do painel de LED. Então, partindo sempre de uma entrada, nesse caso aqui um computador, conectado à sandcard através de cabos, transforma esse sinal de vídeo em sinal de vídeo para painel de LED, que esse sinal trafega através das portas RJ45 em diversas portas de conexão ao painel de LED. Como que a gente calcula a resolução do painel de LED? São informações extremamente necessárias para que a gente possa montar um projeto com painel de LED. Então, vamos partir do princípio que a gente vai ter um painel, um gabinete quadrado, 500 milímetros de largura por 500 milímetros de altura. O dot pitch ou pixel pitch, que é a mesma coisa, nesse caso aqui, meramente como exemplo, é um 3.9 ou um 3.91. Então a resolução em pixels, ela se dá através da multiplicação da largura em pixels vezes a altura em pixels. Por sua vez, largura em pixels é igual à largura física do gabinete, nesse caso 500 milímetros, dividido pelo dot pitch, ou seja, 500 dividido por 3,91. A altura em pixels, pega-se a altura física do gabinete, neste caso aqui também 500, e divide-se pelo mesmo dot pitch, que é de 3.91. E aqui embaixo a gente vai ter a resolução dessa continha, ou seja, 500, largura do gabinete, dividido pelo dot pitch de 3.91, multiplicado por 500, altura do gabinete, dividido por 3.91, que vai dar 128 pixels de largura, multiplicado por 128 pixels de altura. O resultado dessa multiplicação dá o resultado da resolução em pixel do gabinete. Só que fizemos as contas para achar a resolução de cada gabinete. A resolução da tela varia em função do dot pitch e das dimensões dessa tela. Então nós precisamos aprender a calcular quantas portas serão necessárias, portas RJ45 das sandcards, serão necessárias para alimentar com informação o painel de LED. Então agora a gente vai ver nesse slide aonde nos mostra, considerando aqui uma resolução de gabinete. Aqui não é mais dimensão, aqui é resolução, ok? E neste caso a gente vai utilizar uma resolução de 192 pixels de largura por 192 pixels na altura.
Considerando aqui um processamento em 1 gigabit por segundo, a capacidade de cada porta RJ45 é de aproximadamente 650 mil pixels. Então, a capacidade de carga calcula-se da seguinte forma: quantidade de gabinetes é igual à capacidade da porta, ou seja, os 650 mil pixels, dividido pela resolução do gabinete. Como é que a gente acha mesmo a resolução do gabinete? Multiplicando a resolução horizontal pela vertical. Então, 650 mil dividido pela multiplicação de 192 por 192, nós vamos chegar a aproximadamente 17. Por que 17? Essa conta daria 17, alguma coisa. Só que despreza-se após a vírgula, fica-se somente com o número inteiro. Então, neste caso, cada porta RJ45 nesta resolução alimentaria 17 portas. Na sequência, a gente vai ver aqui como é que é feito este cálculo, né? Como é que se chegou a esse número de 650 mil pixels? Então, de novo, considerando lá um processamento de 1 gigabits por segundo, vezes a taxa de uso, que é a frequência, né? Que aqui é a frequência de um fotograma. Então, capacidade vezes frequência vezes RGB. Por que RGB? Porque estamos falando aqui em vídeo. Então nós temos aqui as cores primárias, as cores básicas. E vamos chegar à seguinte conta: em 8 bits de processamento, cada porta vai nos entregar 650 mil pixels em 60 Hz. Se nós subirmos essa resolução, se nós subirmos esse processamento de 8 para 10 bits, a capacidade da porta já diminui para 325 mil pixels. Por quê? Porque a quantidade de informação que vai transportar através desse mesmo cabo, dessa mesma porta, aumenta muito. Para a gente fazer aqui uma relação muito simples, imagine uma estrada com 3 vias, onde está passando um fluxo lá com 100 carros, né? 100 automóveis. Então o fluxo é muito mais rápido. Se nós aumentarmos isso para 50 mil automóveis, o que vai acontecer? Toda essa carga vai diminuir, ou seja, nós temos uma capacidade, uma quantidade de veículos passando numa velocidade muito menor. Consequentemente, eu tenho mais informações sendo transportada pela mesma informação. Aqui a gente só está simplificando, aqui só está mostrando dois produtos aí que é muito comum aí do mercado, né? Que é de um determinado fabricante, um como placa, outro já como um hardwarezinho, de 2 portas. Então a capacidade dessas Sandcards aqui, 1.3 milhões de pixels. Por quê? Se cada porta ela transporta até 650 mil pixels, vezes 2, eu vou chegar a 1.3 milhões de pixels. Neste quadro, a gente vai conseguir mostrar a capacidade de cada porta em relação à taxa de uso, né, taxa de frequência e o bit depth, ou seja, qual é o processamento que a gente vai utilizar. Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, uma taxa de frequência de 60 Hz em 8 bits de processamento, ele vai entregar em cada porta 650 mil pixels aproximadamente. Se subirmos o processamento para 10 bits e mantivermos a taxa de frequência em 60 Hz, a quantidade de pixels já cai para 325 mil. Se nós mudarmos aqui, voltarmos para 8 bits, e aqui ao invés de 60 Hz utilizarmos 50 Hz, já vai aumentar a quantidade de pixels aqui na porta para 780 mil. 10 bits, 50 Hz, 390 mil. 8 bits em 30 Hz, 1.300.000 pixels. E em 10 bits em 30 Hz, 650 mil pixels, que é a mesma capacidade
dos 60 Hz em 8 bits. Aqui está aproximadamente, por quê? Porque o número exato seria 655.360. Por que utilizamos 650 mil? Para facilitar as contas, né? Mas a capacidade real, total, seria essa daqui, 655 mil e os quebrados. Enfim, a largura de banda, né? Então esse quadro aqui a gente vai verificar aqui alguns tipos de portas de comunicação e as suas respectivas resoluções. Então, por exemplo, VGA, que é Video Graphics Arrays, ele tem uma resolução de até 2560 por 1600 pixels. É um tipo de comunicação, é um tipo de porta antiga, quase não é mais utilizada, é muito pouco utilizada, em algumas situações ainda se utiliza, algumas empresas que ainda têm alguns equipamentos mais antigos têm, alguns locais do mundo ainda utilizam esse tipo de comunicação, de porta de comunicação, porém não é muito comum mais, né? É muito antigo. O mais comum são os digitais. Depois nós tivemos o DVI-D, já como a resolução manteve a mesma, porém a taxa de frequência aumentou para 60 Hz. HDMI 1.4, 2560 por 1600, 60 Hz. A 2.0 já subiu para 4K, 3840 por 260 a 60 Hz. O HDMI 2.1, que é mais recente, digo recente em função da data de gravação deste módulo, tá? Ele já é 8K, 7680 por 4320 a 60 Hz. Depois a DisplayPort 1.1, 2560 por 1600 a 60 Hz. DisplayPort 1.2, 4K nativo, 4096 por 2160 também a 60 Hz. Uma porta que não é muito utilizada, não é muito comum pelo menos, é o DisplayPort 1.3, que nos entrega uma resolução de 5120 por 2880 pixels a 60 Hz, e a nova DisplayPort 1.4, que surgiu junto com HDMI 2.1, que é o 8K, 7680 por 4320 a 60 Hz. É muita resolução. Agora a gente vai mostrar aqui alguns equipamentos que já existem no mercado de um determinado fabricante, justamente para ilustrar aqui a quantidade de portas. Então esse aqui é o mais comum, né, de 2 portas. Depois nós temos aqui um modelo com 4 portas, né, que a diferença entre eles é a capacidade. Então aqui eu tenho praticamente o dobro de capacidade desse modelo anterior. Um outro modelo com 6 portas. Na sequência a gente vai ver um de 10 portas, um com 16 portas, um com 20 e atualmente um com 24 portas. Lembrando que aqui nós estamos falando em equipamentos que processam em 1 gigabit por segundo. Então, conforme os painéis estão aumentando e a resolução também, exige uma necessidade maior de portas de comunicação entre a SandyCard e o painel de LED. Nesse slide aqui, nós temos aqui um exemplo mostrando os processamentos em 1G e 5G. Então, em 1G nós temos equipamentos aí chegando a 3.9 milhões de pixels, a 6.5 milhões de pixels, e assim sucessivamente, acima de 35 milhões de pixels, e acima de 140 milhões de pixels. Imagine o seguinte, em 1 gigabit, uma SandyCard como essa, uma processadora como essa, que chega até 140 milhões de pixels, a quantidade de cabos que será necessário para atingir esse objetivo. Consequentemente, em 5G, nós temos aqui alguns equipamentos que se equiparam em termos de capacidade. Por exemplo, eu tenho aqui o modelo em 1G com 9 milhões de pixels, mas eu também tenho um em 5G em 9 milhões de pixels. Mas qual é o sentido disso se a capacidade é a mesma? É a quantidade de cabos e alguns recursos de processamento que mudam. Aqui é um equipamento mais moderno que vai trazer mais alguns recursos em relação a esse aqui. Depois, 35 milhões de pixels e também 141 milhões de pixels.
Nesse slide, a gente vai ter a comparação, né, partindo do princípio que a gente teria aqui uma tela com dot pitch de 1.25, ok? Com uma transmissão, usando um sistema de transmissão regular, né, de 1 gigabit por segundo, com um dot pitch partindo aqui de 1.2, aonde a resolução do gabinete seria 480 por 270 pixels, considerando uma tela de 10 gabinetes na horizontal por 10 na vertical, teríamos uma resolução de 4.800 pixels por 2.700. Neste caso, utilizando aqui o frame rate regular, né, o que seria os 60 Hz, eu conseguiria endereçar numa única porta até 5 gabinetes desta resolução. Se nós aumentarmos a resolução para um HDR de 10 bits, já endereçaria apenas 3 gabinetes por porta. Se utilizarmos uma frequência ainda mais alta, a 120 Hz, conectaríamos apenas 2 gabinetes numa única porta. Ou seja, para endereçar este painel total, será necessário 20 portas no formato de 1 gigabit. Aumentando aqui a resolução com dot pitch óbvio menor, né? Nós já vimos isso lá em outros temas, aonde quanto menor for o dot pitch, maior é a resolução. Neste caso, o gabinete ele tem uma resolução de 640 por 360. Percebam que saltou de 480 por 270 para 640 por 360. A resolução da tela veio para 6.400 pixels na horizontal por 3.600 pixels na vertical. Consequentemente, se aqui um cabo alimentava até 5 gabinetes, aqui alimenta somente 2. Se aqui em HDR 10 bits 3, aqui também passou a 2. E 120 Hz apenas 1. E para alimentar essa tela aqui eu precisaria 50 portas RJ45 e 1 gigabit. Aumentando ainda mais a resolução, trazendo para um P078, a resolução subiria para 768 por 432 e a tela 7.680 por 4.320. Então, cada porta, mesmo em 8 bits, 60 Hz, apenas um único gabinete. Consequentemente, para alimentar toda essa tela num dot pitch tão alto assim, eu precisaria de 100 portas RJ45. E aqui a gente vai ter uma ilustração interessante em relação a 1 gigabit e 5 gigabits. Lembram que na capacidade que falamos, né, no início, de uma porta RJ45 de 1 gigabit em 8 bits a 60 Hz, que era 650 mil pixels. Aqui no processamento 5G passa para 2.592.000 pixels, então aumentou violentamente. Em 10 bits a 60 Hz, 2.073.000. Lembra que lá era 320 e poucos mil pixels. E em 12 bits, 1.728.000 pixels. Ou seja, para um único cabo em 5G, eu preciso de 4 cabos em 1 gigabit. Então a capacidade aumentou e muito, e com muitas melhoras dentro do processo como um todo. E nesse caso aqui, nesse slide, para a gente frisar, né, todo esse tema que nós abordamos agora, uma tela 8K num dot pitch 0.7, né, esse mesmo projeto na solução 1 gigabit e na solução 5 gigabits. Então, na solução 1 gigabit, nós precisaríamos de 100 portas, de 105 portas, melhor dizendo,
ou 105 cabos RJ45 em 1 GB. Em 5 GB, somente 19. Olha a diferença de cabos, que isso vai trazer uma diferença muito grande na hora de configurar, na hora de montar e desmontar esse processo. Obrigado por assistir. Você gostou deste conteúdo? Curta, compartilhe, ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos. O próximo tema será videoprocessadoras. Eu sou Rogério Pérez e você está no canal AVP News. Até a próxima!